A inteligência artificial fica mais e mais poderosa a cada dia que passa. E isso levanta uma questão que a gente não pode mais ignorar. Quais são as regras éticas para essa tecnologia? E mais importante, como a gente garante que essa revolução toda trabalhe para o bem de todo mundo? Pois é, essa pergunta é o centro de tudo. A IA não nasce do vácuo, né? Ela é, na verdade, um grande espelho. Ela reflete os dados que a gente dá para ela e, claro, os valores de quem a programa. E isso nos joga direto numa conversa fundamental sobre responsabilidade. Então, para a gente começar a entender esse quebra-cabeça, precisamos primeiro definir o que seria uma IA boa. É preciso ter um conjunto de regras bem claras, uma espécie de ética para essas novas máquinas. E aqui, olha, é super importante entender uma diferença. Moral é uma coisa que pode mudar de cultura para cultura, de grupo para grupo. Já a ética, quando a gente fala de IA, busca algo muito maior, princípios que valem para todo mundo. A ideia é criar um código de conduta que seja justo, não importa em que lugar do planeta ele seja aplicado. Para construir essa base, a gente se apoia em 4 pilares. Pensa neles como a bússola moral da IA. O primeiro é a beneficência, que é basicamente a ideia de sempre fazer o bem. O segundo é a não maleficência, ou seja, a obrigação de não fazer mal. O terceiro é o respeito pela autonomia humana. E por último, mas não menos importante, a justiça, para ter certeza de que ninguém fique para trás. Porque, no fim das contas, o objetivo não é só evitar o que é ruim, mas sim buscar ativamente o que é bom. A grande promessa da IA é essa, de nos ajudar a sermos melhores. E esses princípios éticos são um mapa que nos guia nessa jornada. Bom, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas a prática é bem mais complicada. Agora a gente vai fundo nos fantasmas no código, para entender o que acontece quando a IA erra o caminho. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. A complexidade de alguns sistemas de IA é tão gigantesca que às vezes nem quem os criou consegue explicar direito o porquê de uma decisão. E isso nos coloca de frente com um dos maiores desafios éticos do nosso tempo. Esse é o famoso problema da caixa preta. Imagina só, a IA toma uma decisão, mas não mostra como chegou lá. Se ela nega um empréstimo ou sugere um tratamento médico, como a gente pode confiar? Como a gente corrige um erro se não sabemos onde ele aconteceu? Essa falta de transparência é um veneno para a confiança. E essa caixa preta muitas vezes esconde o problema mais perigoso e comum que a gente tem hoje, o viés algoritmo. É quando a máquina, sem querer, aprende e automatiza os preconceitos que já existem na nossa sociedade. Mas como isso acontece? Bom, o processo é bem sutil. A IA é alimentada com uma montanha de dados históricos, e ela absorve tudo, inclusive nossas falhas e preconceitos. Ela não julga, ela só aprende o padrão. E aí ela aplica esse padrão no futuro, só que numa escala gigantesca. Ela transforma um preconceito do passado numa política automática do presente. A raiz do problema está em vários lugares. Começa com dados que não representam todo mundo por igual. Continua com objetivos que, na busca por eficiência, acabam prejudicando alguém. E um ponto-chave: acontece quando as equipes que criam a tecnologia não são diversas, o que cria um monte de pontos cegos. Na maioria das vezes, não é de propósito, mas é o resultado quase inevitável dessas falhas. Mas calma, a boa notícia é que o mundo está acordando para esses problemas. E esse despertar está gerando uma resposta global para tentar tornar a IA mais responsável. A resposta é agir antes que o problema aconteça. Não dá para simplesmente criar tecnologia, soltar no mundo e torcer pelo melhor. É preciso ter regras, guias e, principalmente, fiscalização para manter a IA no caminho certo. E globalmente, a gente vê duas grandes abordagens. De um lado, tem a União Europeia, com uma estratégia super abrangente, baseada no nível de risco de cada sistema. O foco deles é proteger os direitos das pessoas. Do outro lado, estão os Estados Unidos, com uma abordagem mais dividida, por setor. Em vez de uma lei só, eles criam regras para a saúde, para finanças e por aí vai, priorizando a inovação. Isso, claro, cria um cenário complexo para quem trabalha no mundo todo. Para tirar a ética do papel, as organizações têm um verdadeiro kit de ferramentas. Elas fazem avaliações de impacto para antecipar os riscos. Criam códigos de conduta para todo mundo da equipe estar na mesma página. Exigem transparência para explicar como as coisas funcionam e investem em treinamento sempre. São processos para colocar a responsabilidade em cada etapa do caminho. Certo. Então, como a gente pode ir além de só apagar incêndios e começar a construir, de fato, um futuro de mais confiança? Vamos dar uma olhada nos passos para uma IA melhor. Lutar contra o viés é um trabalho duro, mas não é impossível. Exige um esforço em várias frentes, sem parar.
Primeiro, tem que arrumar os dados, garantir que sejam justos. Depois, usar algoritmos que já são programados para buscar a equidade. Também é essencial ter equipes diversas, com gente de todo tipo, para enxergar o que uma pessoa só não veria. E, por fim, entender que esse trabalho nunca termina. É testar e auditar, sempre. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Construir confiança em IA tem muito menos a ver com linhas de código e muito mais com gente conversando. A solução não é só técnica, ela é fundamentalmente humana. Exige que todo mundo, empresas, governos, sociedade, trabalhe junto para garantir que a tecnologia reflita o melhor da gente e não o pior. E a gente termina com essa provocação. A tecnologia, por si só, não decide nada. Ela é uma ferramenta. A direção que ela vai tomar depende inteiramente das escolhas que a gente fizer agora. A grande questão não é o que a IA vai fazer, mas sim o que nós vamos fazer com a IA.